Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista do Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 13 de dezembro. O resultado do setor varejista também surpreendeu positivamente em outubro. Houve alta de 0,9% do varejo ampliado, acima do teto das expectativas do mercado, com alta nas vendas de 8 das 10 categorias pesquisadas no mês. No comércio varejista restrito, que retira do cálculo as vendas de veículos e partes, materiais de construção e atacarejo, houve crescimento de 0,4%, com destaque para a performance das categorias de móveis e eletrodomésticos, equipamentos de escritório e vestuário e calçados. Com o resultado mensal, o setor varejista atinge o maior nível da série histórica, com avanço de 8,8% no volume de vendas em relação a outubro de 2023, enquanto as vendas do varejo restrito sobem 6,5% na mesma comparação. A média móvel trimestral da série indica tendência positiva para as vendas à frente. Hoje conheceremos o Índice de Atividade Econômica calculado pelo Banco Central, o IBCBR, referente a outubro, que deve corroborar a sensação de resiliência da economia brasileira. Quanto à tramitação do pacote fiscal, o relator de um dos projetos de lei comentou que pode haver modificação no texto recebido pelo Executivo sobre a concessão do benefício de prestação continuada. No Senado, foi aprovado o texto base do projeto de lei de regulamentação da reforma tributária. Como houve mudanças em relação ao texto aprovado pelos deputados, o PL deve retornar à Câmara. O risco de alterações no pacote fiscal e a agenda apertada de votações no Congresso e a perspectiva de juros maiores no curto prazo, a curva de juros sofreu forte abertura ontem, também corrigindo o fechamento observado no dia anterior. A alta dos juros pesou sobre o Ibovespa, enquanto o câmbio teve um dia volátil. O Banco Central vendeu a totalidade da oferta de dólares realizada pela manhã, o que ajudou o real no início do dia. O câmbio atingiu a mínima de R$ 5,86 por dólar, mas encerrou a sessão a R$ 6,01. Nos Estados Unidos, os preços no atacado seguem em alta nesse final de ano, sugerindo que a inflação ao consumidor deva continuar pressionada no curto prazo. A inflação ao produtor subiu 0,4% entre outubro e novembro, acelerando de 2,6% para 3% nos últimos 12 meses. O movimento foi impulsionado principalmente pelas maiores altas em alimentos. Apesar disso, quando descontados os preços de energia e alimentação, a inflação seguiu elevada, permanecendo em 3,5% pelo quinto mês consecutivo. O dado se junta a diversos indicadores que apontam para a cautela na condução do afrouxamento monetário nos Estados Unidos. O resultado mais forte do PPI diminuiu o apetite ao risco no mercado norte-americano, levando a perdas nos índices de Nova York. Os juros das Treasuries subiram, fortalecendo o dólar contra outras moedas fortes. O euro se depreciou em reação à perspectiva de continuidade do relaxamento monetário pelo Banco Central Europeu. O BCE reduziu suas taxas de juros em 0,25 ponto percentual, levando a taxa de depósitos para 3%. O comunicado divulgado após a decisão afirmou que as próximas decisões seguem dependentes da evolução do cenário. A autoridade monetária enxerga alguma recuperação do crescimento, sustentada pelo avanço da renda real. Mas a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, comentou que o crescimento do bloco está perdendo força e que os riscos à atividade estão inclinados para baixo. Ao mesmo tempo, a inflação deve flutuar perto do nível atual, acima da meta no curto prazo, ainda que a autoridade monetária entenda que a inflação está no caminho para alcançar a meta de 2% no médio prazo. Destacou ainda os desafios ao crescimento e à inflação provenientes de barreiras comerciais, que podem ser implementadas sob o novo governo Trump. De fato, a produção industrial da zona do euro ficou estável em outubro, mas é 1,2% menor do que a produção de outubro de 2023. Já no Reino Unido, a indústria contraiu 0,6%, frustrando as expectativas de leve alta. Na agenda de hoje, além do IBCBR no Brasil, destaque também para o IGP-10 de dezembro, que foi divulgado nessa manhã. O índice subiu 1,14% em dezembro, em desaceleração em relação ao registrado no mês anterior, e acumulou alta de 6,6% em 2024. Houve menor pressão dos preços de commodities como bovinos e milho no mês, revertendo parcialmente as altas dos últimos meses, o que motivou o arrefecimento da inflação ao produtor. A bandeira tarifária verde na energia elétrica contribuiu para a estabilidade da inflação aos consumidores. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o canal do Santander Private Banking no YouTube. Por hoje é só e até semana que vem.